Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de TypeScript. Hoje você vai entender de uma vez por todas como funciona o loop while em TypeScript. Então não esquece não, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. Então vamos entender como funciona o loop while em TypeScript. O loop while, muita gente tem dúvida nele por causa da lógica. No caso do loop while, dentro do bloco de código do loop while, eu preciso ter uma condicional que faça com que ele saia do loop. Por isso que muita gente tenta e tem aí o loop infinito. Vou explicar isso no código passo a passo e você vai entender. Vamos declarar uma variável aqui, só como exemplo. Deixa eu só chamar o meu cursor aqui. Uma variável aqui, ó, chamar de let contador. Contador, vamos tipar ela vai ser um number. E vamos inicializar ela com 0. Então eu tenho uma variável do tipo number que começa com 0. Vamos chamar um while aqui. Um while. E vamos dizer que contador for menor. Menor. Ele pediu 10 ali, vamos colocar só 5 para reduzir um pouco dessas interações. E vamos chamar aqui um console.log. Um console.log de contador, isso mesmo que eu quero. E aqui eu vou chamar um contador. Contador mais. Vou explicar isso agora. O que acontece aqui? Dentro do meu parênteses eu tenho uma condicional aqui. Uma condicional um pouco disfarçada, mas é uma condicional. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou vir aqui em configurações, ó. Tá com 28. Vamos colocar 30. Se precisar a gente deixa menor depois. Beleza. Entre parênteses aqui eu tenho uma condicional. Um pouco disfarçada, mas é uma condicional. Então, no loop while, aqui entre parênteses, eu estou especificando uma condição. E qual a minha condição aqui? Enquanto a variável contador for menor do que 5. Então, enquanto a variável contador for menor que 5, ele vai rodar esse bloco de código dentro do while. E aqui dentro do while, eu estou dizendo para imprimir a variável contador e acrescentar mais um nela, então contador mais. Então toda vez que ele entrar que contador for menor que 5, ele vai entrar nesse loop while, vai imprimir o valor de contador e vai incrementar o valor da variável contador. Isso acontecendo em loop, em algum momento a variável contador não vai ser mais menor que 5, porque sempre que ele roda esse código, sempre que ele interage aqui dentro do bloco de código, a cada execução ele vai incrementar essa variável. Então ela vai valer 0, depois ela vai valer 1, em seguida 2, 3, 4. Em algum momento ela vai ser maior que 5 ou igual a 5, já que aqui eu especifiquei que ela seja menor que 5. Eu poderia colocar aqui menor ou igual, a gente vai ver isso logo em seguida. Então, enquanto ela for menor que 5, ele vai executar esse bloco de código. E dentro desse bloco de código, eu estou incrementando a variável, essa variável contador. Eu estou dizendo que essa variável tem que ter o seu valor alterado. Por isso eu não vou ter aqui um loop infinito. Vamos rodar esse código aqui, vamos chamar o TSC para compilar isso para a gente. TSC, vamos rodar o nosso JavaScript aqui, ó. E a gente tem aqui no terminal, ó, olha que interessante. A gente tem aqui no terminal 0, 1, 2, 3 e 4, que é o valor dessa variável contador. Não foi até 5 porque eu disse que enquanto a variável contador for menor que 5, eu vou imprimir o valor dessa variável contador e vou acrescentar 1 a ela. Então foi isso que ele fez, ele chamou o loop while, testou que contador era menor que 5, já que começa com 0, imprimiu essa variável e acrescentou 1 nela. Na próxima execução do loop ele fez a mesma coisa, ele testou que se era menor que 5, nessa segunda interação já não é 0 mais, como incrementou aqui embaixo já vai valer 1, mais 1 é menor que 5, então sendo menor que 5 ele chamou
o bloco de código dentro do while novamente. Então ele imprimiu o valor da variável e acrescentou mais um a essa variável, que fez agora ela ter o valor de 2. Veio aqui em cima, testou de novo, 2 é menor que 5, é menor que 5. Imprimiu a variável e acrescentou mais um A, até que a variável contador se tornou igual a 5 e ele encerrou esse loop. Se eu coloco aqui menor ou igual, aqui eu estou combinando dois operadores lógicos, menor ou igual, menor igual aqui, e copilar, agora ele vai até 5. Porque eu estipulei que a variável contador aqui, que vai executar enquanto ela for menor ou igual a 5. Então se eu vir no meu JavaScript aqui, ó, eu posso rodar que eu tenho 5 aqui agora eu tenho 5. Porque agora eu estipulei nessa condicional que eu quero menor ou igual a 5. Então tem que ser menor que 5, mas pode ser igual a 5. Essa é a lógica do loop while, não tem segredo. O loop infinito só acontece quando dentro do meu bloco de código while eu não tenho uma alteração dessa variável de controle, dessa condicional de controle, e toda vez que eu executo o bloco, que eu venho aqui e faço o teste, eu retorno sempre verdadeiro, porque essa variável nunca é alterada. Essa condicional aqui, em momento nenhum, ela vai me retornar falso para mim sair do loop. Por quê? Quando ela testa aqui, ó, a próxima interação, por exemplo, depois do 5 aqui, que ela testa, que ela vê que é 6, contador menor ou igual a 5. Não, mas deu 6. Não é válido isso, então eu não vou executar o bloco de código do while, vou sair desse bloco de código. O while é muito simples. Eu acho que a dificuldade no while é de imaginar a execução do programa. Então tem que treinar isso aí. Ver o código e conseguir imaginar a execução do programa. Entender a lógica por trás do while. Vamos fazer aqui um exemplo mais prático de um loop while funcionando aí. Para a gente entender um pouco mais sobre isso. O que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que eu tenha uma API ou que eu tenha um banco de dados retornando um conjunto de usuários. E eu vou usar o while para pesquisar, para procurar um usuário dentro daquele array de objetos que foi retornado pela API ou foi me retornado pelo banco. Então dentro daquele conjunto de elementos que foi retornado pela API ou foi retornado pelo banco de dados, eu vou usar o while para procurar um usuário específico naquele conjunto. Vamos lá. Aqui agora eu vou simular um retorno de uma API ou retorno de um banco de dados. Então eu vou simular esse conjunto de elementos. Então eu preciso criar esse conjunto de elementos aqui na mão. Então eu vou chamar aqui um const e eu vou chamar de usuários. E vou dizer que ele vai ser igual a um array. A gente já sabe já como funciona um array. Então eu tenho aqui um array. E aqui, em cada posição do meu array, eu posso ter um objeto. E cada objeto desse vai ser um usuário. Então eu posso estar trabalhando com um retorno de uma API ou um retorno de um banco de dados que pode estar retornando assim. Então aqui vamos chamar o nosso primeiro objeto. A gente já sabe a sintaxe de objeto aqui. Eu vou ter um ID. Geralmente eu vou ter um ID que é o identificador único de cada elemento. Vou ter também aqui um nome de usuário. Vamos pegar um nome aqui aleatório, vamos pegar Maria. E aqui eu vou querer a idade do meu usuário, que eu vou colocar aqui 22 anos. Então eu tenho o meu primeiro objeto aqui, o meu primeiro usuário. Mas o meu banco de dados, a minha API, vai me retornar todos os usuários do banco. Vamos supor que vai me retornar todos os usuários do banco ou todos os usuários da API. E eu vou pesquisar nesses usuários por um usuário específico. Então, eu preciso ter mais usuários aqui, eu preciso simular mais usuários. Eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou alterar os dados. Vou colocar aqui 5 usuários. Então, o ID aqui vai ser 2, aqui 3, e aqui 4 e 5. O ID sempre vai variar. O ID vai ser o identificador único de cada um dos usuários. Quem acompanhou o curso lá de banco de dados já está mais antenado nisso aí. O nome vai ser José. A idade do José vai ser 34 anos.
o nome desse usuário aqui vai ser Ana. A Ana tem 21 anos. Esse próximo usuário aqui a gente vai chamar de Carlos. E o Carlos tem 28 anos. 28 anos. E o último usuário aqui, vamos dizer que é o Júnior. E o Júnior tem 23 anos. Pronto. Eu não preciso desse último ponto e vírgula aqui. Ctrl S para salvar. Então eu tenho aqui os meus dados, o meu conjunto de dados. Eu vou colocar um ponto e vírgula no final do meu array aqui, já que eu estou trabalhando com TypeScript. Vamos trazer isso aqui para baixo, para não ficar atrapalhando a gente. Então tá, esses são os dados que vão ser retornados na nossa API ou no nosso banco de dados. Aqui ele está me indicando para usar um find. A gente vai aprender isso nas próximas aulas. Aqui a gente quer aprender o while. Então a gente vai chamar aqui um const, uma constante aqui, um const, e vamos chamar aqui um nome procurado, que vai ser do tipo string, e vamos dizer que ele é igual a Júnior. Então tá, esse nome procurado, vamos continuar com o nosso raciocínio aqui. Vamos supor que eu estou em um formulário, eu tenho lá o formulário HTML, vou colocar o nome lá, ele vai pesquisar no banco e vai me trazer esse retorno. Então o while é quem vai fazer o intermédio ali. Quando eu pesquisar o nome lá no banco, na página HTML, quando eu digitar no input lá, ele vai mandar isso para o back-end. O back-end vai fazer essa conexão com o banco de dados e vai usar o while ali para poder filtrar esses dados e retornar se eu tenho ou não esse usuário Júnior. A gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando com os frameworks. Então a gente vai ter lá uma página HTML fazendo uma pesquisa no banco de dados e a gente vai usar isso tudo lá. Então vamos lá. Tenho aqui o nome que eu vou procurar lá no meu banco de dados ou na minha API. A gente precisa de uma variável de controle aqui que a gente vai declarar um let. E a gente vai chamar de i mesmo, que vai ser do tipo number e vai começar com 0. Então essa vai ser a nossa variável de controle para o nosso loop while. Vou colocar aqui também, aqui ele está me indicando aqui, olha, um let usuário encontrado do tipo Annie e como null, mas não é isso que eu quero. Tipo Annie é um tipo que em TypeScript ele pode ser qualquer coisa, ele diz que ele é igual a null, não é isso que eu quero não. Eu quero uma variável booleana que vai me indicar se eu encontrei esse usuário ou não, que eu vou usar ela logo em seguida. Então eu vou chamar aqui um let usuário encontrado, que não vai ser do tipo Annie, vai ser do tipo booleano e vai inicializar com false. Então, de início, eu não tenho o meu usuário. De início, digamos que eu não encontrei ele, não faz sentido. Então, ela começa como falso. Eu vou pesquisar esse usuário ainda. Beleza. Vamos lá. Ele me trouxe até uma lógica aqui que não é essa que eu vou usar. Eu vou chamar aqui um while. E vou dizer que enquanto i for menor que usuários .lang, e o que esse .lang me retorna? Esse .lang vai me retornar o tamanho do meu elemento aqui, que a gente está usando o usuário. Então, vai me retornar quantos elementos eu tenho aqui. Porque se eu não coloco o .lang aqui, toda vez que esse conjunto de elementos se ele começa a ter mais elementos ou menos elementos, eu coloquei um valor fixo aqui, ele só vai
fazer a busca de acordo com esse valor fixo. Então eu coloco esse ponto .lang que me retorna o tamanho desse array, para que caso o array aqui de objetos tenha o seu tamanho alterado, esse ponto .lang automaticamente vai se adaptar à minha necessidade, vai se adaptar ao código. Beleza. Coloquei o meu ponto .lang ali, independente do tamanho eu posso adicionar mais usuários ou tirar os usuários, que o meu código vai funcionar da mesma forma. Beleza, então aqui agora eu preciso fazer uma verificação, porque eu estou procurando um usuário lá no meu banco de dados ou na minha API, aqui na minha coleção de elementos. Então eu vou chamar usuários no endereço i, porque o i aqui, a cada interação ele vai ter um valor. Então ele vai valer 0, em seguida ele vai valer 1, ele vai valer 2, ele vai valer 3, e enquanto ele for menor que o tamanho de elementos, a quantidade de elementos que eu tenho aqui no meu conjunto, ele vai incrementar. E com isso eu consigo pegar cada um desses elementos, porque cada um desses elementos está em um índice diferente, então eu consigo pegar todos eles. Então eu vou dizer que ponto, e como cada elemento desse é um objeto, eu posso chamar o ID, a idade ou o nome, eu posso chamar os atributos desse objeto aqui diretamente. Então eu posso dizer que ponto nome for igual a o meu nome procurado. Então se algum desses elementos, algum desses objetos tiver lá um nome igual ao nome que eu estou procurando aqui, eu encontrei esse elemento, eu encontrei esse usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar um console.log aqui, console.log, e aqui eu já vou passar mais um conceito, que é o conceito de template string. Aqui eu não vou colocar aspas duplas igual a gente está fazendo, eu vou colocar aqui a nossa clave aqui, ó. E dentro dela eu posso concatenar string, olha, usuário encontrado com variáveis do meu TypeScript. Então eu posso chamar aqui um cifrão, eu abro e fecho aqui e chamo a variável, que nesse caso vai ser o usuários no endereço i, que é aquele endereço onde eu encontrei ele. Eu posso chamar aqui o ponto nome dele. Eu posso chamar o ID e a idade e o nome. Vou chamar só o ponto nome aqui para ficar mais fluido e a gente não ficar com muito código aqui, muitas linhas de código. Encontrei esse usuário. O que eu vou fazer agora? Essa variável usuário encontrado, eu vou setar ela como true, porque eu encontrei o usuário. Então eu não preciso mais procurar esse usuário e posso encerrar o meu loop. Não tem por que eu continuar nesse loop, já que eu encontrei o usuário. Então não vamos desperdiçar processamento. E vou chamar aqui um break. O que esse break faz? Sempre que ele encontra o break dentro do meu loop while, ele sai do loop while. Então eu encontrei o usuário, setei a variável usuário encontrado como true. Então essa variável aqui vai indicar que eu encontrei o usuário, setei ela como true e encerrei o loop. Se eu rodar só isso aqui, vai funcionar? Não. Vai dar um loop infinito aqui, porque a variável i nunca vai ser maior do que a minha coleção. Eu não incrementei essa variável i. Então ela nunca vai ser maior do que a minha coleção. Então fora do if, eu vou chamar o meu i para me incrementar essa variável i, caso eu não encontre esse usuário. Então ele vai cair aqui. Se ele encontrar o usuário, ele vai rodar o break e vai sair do loop. Se ele não encontrar o usuário, ele vai incrementar a variável e ir para a próxima interação. Mas em algum momento, a variável i não vai ser menor do que a quantidade de usuários. E ele vai sair do loop da mesma forma, sem encontrar o usuário. Beleza. Vamos dar um Ctrl S para salvar isso aqui. E vamos rodar esse código. Aqui a gente está procurando o usuário Júnior. Eu vou colocar aqui com maiúsculo porque eu não fiz um filtro aqui, ó, para
filtrar esse maiúsculo e minúsculo porque a gente não pegou string ainda. A gente vai pegar string mais para frente aí. Vamos chamar aqui um TSC. Vamos limpar essa saída. Vamos no nosso JavaScript e vamos rodar esse código. Usuário encontrado, Júnior. Beleza, temos a lógica para encontrar o usuário. Se eu apago o R do Júnior aqui, isso eu tenho que fazer aqui no meu arquivo TypeScript. Se eu apago o R do Júnior, rodo um TSC, vou limpar isso aqui, e rodo o JavaScript de novo. Agora ele não vai encontrar e também não mostra uma mensagem onde ele encontrou ou não encontrou. Mas a gente tem aqui essa variável aqui, ó, usuário encontrado, que ela vai sempre retornar se o usuário foi encontrado ou não. Então eu posso usar essa variável usuário encontrado para mim ter essa resposta se o usuário foi encontrado ou não. Posso até apagar esse print aqui do meu loop while e trabalhar só com essa variável aqui, usuário encontrado. Isso vai fazer mais sentido nas próximas aulas que a gente vai trabalhando com função, porque a gente cria uma função que retorna o usuário, aí fica mais intuitivo ainda. Mas já vai pegando essa lógica aí, já vai pegando o fio da meada. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou só testar essa variável usuário encontrado. Então eu vou chamar um if nela aqui. Aqui eu posso testar assim, ó, usuário encontrado for igual a false. Porque se ele for igual a false, não encontrou o usuário. Então eu posso chamar um console.log e dizer que usuário não encontrado. Beleza. Então se o usuário não foi encontrado agora, eu tenho print que o usuário não foi encontrado. Vamos rodar um TSC aqui para compilar isso. Mais uma vez, escrevi aqui no meu arquivo JavaScript, vou ter que fazer aqui no meu arquivo TypeScript. Vamos fazer isso aqui de novo. Igual a gente fez lá. A diferença é que eu escrevi no arquivo JavaScript, quando eu compilo eu sobrescrevo esse arquivo. Mas a lógica é simplesmente essa aqui, ó. Aquilo que a gente fez lá. Eu vou chamar um if e chamar usuário encontrado igual a false. Se for igual a false, eu vou chamar um console.log que o usuário não foi encontrado. Já que se o usuário encontrado for igual a false, significa que ele passou do meu loop aqui e não encontrou o usuário, porque quando ele encontra, ele seta essa variável como true. Quando ele não encontra, ele não faz nada, ele simplesmente termina o loop sem entrar nesse bloco de código if aqui. Vamos rodar esse TSC para a gente compilar isso. Temos aqui, vamos no nosso JavaScript, vamos rodar esse código e eu tenho aqui agora usuário não encontrado, já que agora eu não estou procurando nessa interação, eu não estou procurando o Júnior. O Júnior eu tenho aqui, mas o Júnior eu não tenho. Então qualquer usuário que eu não tenha vai cair dentro desse if aqui, vai entender que o usuário encontrado é igual a false, porque ele não passou por aqui para ser verdadeiro, não encontrou o usuário, e vai chamar o usuário não encontrado. Então a lógica por trás do while não é complicada. O que eu preciso é entender que a condicional que eu tenho aqui dentro do bloco de código while, ela precisa ter uma condição que leve ela a ser falsa dentro do próprio bloco de código while. Então, dentro do próprio bloco de código while, eu tenho que criar uma lógica para que em algum momento da sua interação ele saia do loop. Então aqui, quando eu encontro, eu uso o break, eu posso usar o break para sair dessa interação, ou posso trabalhar com a lógica aqui da minha variável de controle, igual eu fiz aqui. E peguei a variável de controle i aqui, e aqui embaixo eu incrementei ela, para que ela em algum momento não seja menor do que o número de elementos e saia do loop. Isso aqui vai retornar falso, ela vai sair do loop. Então o loop while não é nada complicado, isso aqui é tudo muito simples. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.